Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live, Varamato. Hoje é dia 3 de abril e hoje a gente tem como convidada a Samantha Chu, da WMA Brasil. Então, mesmo esquema de sempre, vamos esperar o pessoal chegar. Samantha daqui a pouco chega e eu convido ela para compartilhar aqui a tela com a gente. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem dessa live de hoje e que tenhamos muito a agregar para vocês. Vamos ver se a Samantha chegou. Já está aqui, Samantha, eu vou te chamar. E aí, Samantha? E aí, Gadeto, tudo bom? Beleza? Beleza. Como estamos aí na quarentena? Tamo bem. Dentro do possível, tamo bem. E você? Tudo bem também. Bom, pessoal, a gente tem aqui com a gente a Samantha Chu, ela que é da WMA Brasil, e dá cursos de primeiros socorros em áreas remotas, e é uma grande amiga que eu conheci ela há cerca de 2 anos, mais ou menos, tá? Uma parceira da Varamato. E hoje ela vai participar com a gente aí, batendo um papo com vocês. Samantha, se apresente para o pessoal. Bom, eu represento a WMA, que é uma instituição americana que tem quase 40 anos de história, ministrando cursos de primeiros socorros para áreas remotas. Hoje ao redor do mundo, mas começou nos Estados Unidos. E eu represento a WMA no Brasil desde 2011. E antes disso, eu sou basicamente aventureira. Eu já pratiquei e ainda pratico várias atividades ao ar livre, né, atividades outdoor. Faço montanhismo, escalada, já fiz uma série de coisas. Hoje também voo de parapente, remo, enfim, pratico uma série de atividades. E eu também fui, por quase 10 anos, diretora técnica da Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo. E desde antes de eu me tornar diretora técnica e tudo mais, eu sempre tive uma mentalidade assim, de prevenção. É uma coisa que sempre teve assim, no meu sangue. E foi interessante, porque quando eu comecei a praticar atividades, meu primeiro esporte foi escalada. Primeiro escalada em rocha, depois comecei a frequentar ginásio, comecei a viajar e tal. E a gente, quando começa... na verdade, eu escalo há 20 anos. Então, quando eu comecei naquela época, não tinha tanta formação, tanta informação disponível quanto a gente tem hoje, né? E aí, naquela época, eu até lembro, assim, que eu não me preocupava muito nem em comer, ia para as baladas, tal, ficava o dia inteiro sem comer. Aí, um dia, eu estava na caverna com o meu instrutor, que nem é uma pessoa que foi o melhor instrutor de escalada, mas ele levou a gente para a caverna e a gente estava lá descendo um abismo na caverna, e eu estava lá segurando a corda para a pessoa que estava subindo o abismo, e ela estava tendo muita dificuldade para subir. E eu lembro, assim, que naquela época eu quase não comia, passava o dia inteiro sem comer. E a pessoa demorando, aí eu olhei assim, com roupa de moletom, né, no fundo da caverna, segurando a corda para outra pessoa, sei lá quantas horas dentro da caverna. Aí eu olhei e falei, cara, se acontecer alguma coisa aqui, a gente tá lascado, né? Eu não comi o dia inteiro, tô com roupa de algodão. E aí meio que começou a vir mais essa mentalidade de, putz, como é que eu faço para cuidar de mim? O que eu tenho que fazer? E aí foi uma longa jornada de aprendizado constante, né? De tudo. Acho que para a gente estar bem na montanha, estar seguro na montanha, quanto mais informação você tiver a respeito de tudo, melhor, né? Mais seguro você vai estar. E assim, eu acho que a maioria das pessoas começam sem se preocupar muito, né? E se veem diante de alguma situação lá em campo e vê, putz, e aí, como que eu faço para resolver isso, né? E aí depois desse perrengue, desse aperto, que a pessoa acaba se preocupando, né? Pensando que, putz, o negócio não é só brincadeira, né? Tem que saber agir, né? Eu estou aqui sozinho, né? Com o pessoal. Então, a partir daí, o pessoal começa a se preocupar mais com essa parte, né?
Com certeza. Eu acho que teve uma mudança muito interessante de mentalidade nesses 20 anos, né? Tanto que eu até brinco até hoje, falo, cara, macaco velho, você não muda a mentalidade, não muda a cabeça. Conheço muita gente que faz montanhismo, escala, 20, 30 anos, nunca aconteceu, nunca vai acontecer, até o dia que acontece, né? Então não é bem Sim. por aí. Então essas pessoas das antigas, como a gente fala, é muito difícil mudar a mentalidade, mudar a cabeça, a não ser que seja uma pessoa que sempre, ao longo de toda a jornada, teve essa mentalidade, né, mente aberta de informação, educação, aprendizado, reciclagem constante. A Uhum. galera que tem a cabeça fechada, nunca aconteceu comigo, você não muda. Cara, já conheci um monte, assim. E são muito poucos que você consegue mudar a mentalidade e tentar trazer para esse lado de se atualizar e de fazer cursos, e nem que seja fazer uma reciclagem, né? Mas o que é interessante é que, bom, claro que não foi todo o mérito meu, mas eu gosto de pensar que eu tenho uma contribuiçãozinha aí, né? Que quando eu fui diretora técnica da FEMESP, a minha missão, a bandeira que eu levantei foi prevenção de acidentes. E a bandeira que eu levantei durante esses quase 10 anos foi de várias formas. Na época, vídeo não era uma coisa comum, ninguém tinha smartphone, né? Mas era de várias formas, com texto, com aula, com oficina, com um monte de coisa gratuita para as pessoas estarem seguras. Porque, de novo, quanto mais você souber, mais seguro você vai estar, né? Você está lá pendurado na parede, perdeu um mosquetão, não sabe o que fazer sem ele, ferrou, né? Se você souber contornar a situação, não é um problema. Você vai lá, faz outros procedimentos e desce na montanha, né? Mas uma coisa tão simples quanto perder um mosquetão, perder um freio e tudo mais, são coisas que podem deixar as pessoas em situações muito complicadas se ela não consegue contornar essa situação, né? Então, desde lá atrás, a minha missão sempre foi prevenção, ensinar as coisas para as pessoas. E é uma coisa que eu trago até hoje. E fiz muita palestra, mesmo quando eu comecei a ministrar cursos de primeiros socorros, que foi uma coisa meio por acaso, inclusive. Não foi um dia eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida, né? Uma coisa que a vida foi levando e começou a fazer sentido que eu começasse a representar essa empresa. Na verdade, eu quis trazer a empresa para o Brasil. E desde que eu comecei a fazer isso, eu sempre dei muitas palestras, justamente para conscientização e tentar mudar a cabeça das pessoas, para que elas percebam como é importante você ter conhecimento, né? E eu percebo essa mudança de mentalidade, porque quando eu comecei a dar cursos 11 anos atrás, eu tinha muitos alunos que vinham fazer um treinamento e eles falavam, eu estou aqui hoje porque eu vi uma pessoa caída, aconteceu um acidente, eu estava fazendo uma trilha, uma pessoa estava com dificuldade e eu não sabia o que fazer. E hoje é bacana, porque através de palestras, né, a gente já fez palestras aí em BH, de conversar com as pessoas, de divulgar informação, eu acho que muitas parcerias com clubes também, que é onde as pessoas hoje em dia ainda vão buscar informação, isso ajudou a ter uma mudança de mentalidade e hoje eu tenho mais alunos que vêm num curso e falam, eu estou começando a escalar, eu estou começando a caminhar, e aí eu percebi que se acontecesse alguma coisa, eu não saberia o que fazer. Então, eu acho legal que tenha tido uma mudança de mentalidade esses anos todos, e que a gente não tenha que esperar as pessoas se machucarem, né, ou alguém morrer, como acontece, para que as pessoas decidam tomar uma atitude. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Infelizmente, a gente ainda passa por situações que aconteceu um acidente e aí as pessoas me procuram para dar um treinamento para elas, sendo que eu já ofereci treinamentos na região e ninguém foi, sabe? Coisas do tipo. Então, eu ainda acho uma pena que a gente ainda tem que passar, né, perder vidas, literalmente, para a gente ter uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade. Mas, felizmente, ela está acontecendo, né? Uma coisa que eu sempre digo que é velocidade glacial, sabe? Ela muda, mas leva dezenas de anos, não é uma coisa que acontece rapidamente. Sim, e só para deixar claro aqui para o pessoal que está na live, eu vou anotando as dúvidas que o pessoal está mandando, e aí mais para o final da live eu vou te mandando eu vou fazendo essas perguntas que o pessoal mandou e você vai respondendo, beleza? E aí falando essa questão aí, principalmente nos dias de hoje, que a gente está passando por surpresas todos os dias, né, com relação aí ao corona, eu acho que aquela mentalidade que você jogou, de que a galera acha que tem um campo de força ao redor e que nada vai acontecer,
eu acho que hoje em dia o pessoal está vendo que não é bem assim, né? Você pode estar no conforto do seu lar, você pode estar no meio do mato, está todo mundo propício a sofrer algum acidente, algum imprevisto, né? Eu acho que todo mundo tá, né? E por mais que a gente se prepare bem, que a gente busque conhecimento, que a gente busque informação, a gente sempre tá, né? Para você sofrer um acidente ou ter alguma coisa acontecer, é acordar, abrir os olhos, né? Se abrir os Uhum, olhos, você está sujeito a alguma coisa acontecer com você, ou medicamente, ou um acidente, né? Um acidente doméstico, um monte, né? As pessoas escorregam em uhum, casa, bate a cabeça no vaso e tal. As crianças, né? A gente vê isso. Meus sobrinhos já abriram a cabeça não sei quantas vezes dentro de casa, né? Tropeçou, bateu a sim. testa na mesa, abriu a testa. A outra desmaiou dentro de casa, abriu a cabeça. Então, a gente sempre está sujeito, né? Mas a diferença é que quando a gente pratica atividades que já têm um risco que é inerente àquela atividade, você está mais sujeito. E para que a gente Uhum, possa estar menos sujeito, a gente tem que tentar se armar de conhecimento. E aí, sim. quanto mais conhecimento eu tiver, eu consigo minimizar as chances de alguma coisa acontecer. Mas é impossível a gente controlar todos os fatores que existem ao fazer qualquer atividade. E, de novo, você não precisa estar necessariamente fazendo algo que a gente considera arriscado, né? Eu sempre gosto de Uhum, usar um exemplo da percepção de risco, né? Andar de carro é uma das coisas mais perigosas que a gente faz na vida. E você faz quase tudo, né? Hoje em dia não tanto, mas na nossa vida cotidiana pré-coronavírus 19, andar de carro é uma das coisas mais perigosas que as pessoas fazem. Você faz todo dia. Só que você não acha que é perigoso porque você faz isso todo dia, né? Mas sim. a probabilidade de você sofrer um acidente é uma das mais altas que tem, né? Entre todas as coisas que a gente faz. Sim. E aí, pegando esse gancho aí, falando sobre essa parte aí de preparo, de conhecimento, aqui na live, a maioria das pessoas provavelmente ou praticam atividade outdoor por hobby, né, do mais variado tipo de atividade, e também algumas pessoas também praticam, na verdade, trabalham profissionalmente como isso. Eu vejo que no Brasil não há tanta essa preocupação em se capacitar para atender o público, para atender nem que seja o público, o cliente, mas a pessoa que está com você ali numa atividade, seja uma corrida, seja uma bike, seja uma escalada, eu vejo que não há tanta preocupação, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos talvez tenha uma preocupação maior, né, com certeza. Mas aqui no Brasil, o que você vê com relação a essa cultura do nosso povo? Então, como você falou, acho que é bem uma coisa cultural, né? Nos Estados Unidos, especialmente profissionalmente, a indústria já é tão bem estabelecida que lá hoje é uma prática comum e você vai ser o bicho estranho se você não tiver nenhum tipo de capacitação. Uhum, Inclusive, lá nos Estados Unidos, eu ministro cursos lá fora também, e a maioria dos alunos que eu tenho, assim, a exceção é alguém que vem fazer um treinamento, mesmo na casa dos 20 anos, que são pessoas jovens, né, não tem uma grande experiência de vida ainda, que nunca fizeram nem que fosse um treinamento básico de RCP. Porque isso é uhum, muito padrão. Tem pessoas que fazem curso para ser babá do irmão mais novo, né? Para cuidar uhum, do irmãozinho, assim, com 10, 11 anos, você vai cuidar do de 6 para os pais poderem ter a noite de jantar e cinema e tal. Aí eles colocam os filhos para fazer um curso de babá, de babysitter, e aí você aprende a chamar socorro, a parar um sangramento, né, algumas coisas básicas. Então, como eu disse, mesmo com pessoas muito jovens, a exceção é alguém que nunca fez um treinamento nenhum na vida, nem que seja um RCP uhum, básico. E aqui, essa é a regra. A maioria dos meus alunos nunca fez nenhum treinamento, as exceções são aqueles que já fizeram um curso básico em algum momento da vida, ou que já são profissionais há mais tempo, né, trabalham, seja com turismo adulto, turismo escolar, né, e já tiveram algum conhecimento. Então, lá fora, a cultura é diferente, mas é uma coisa muito interessante, né, porque eu tenho um bom amigo, grande amigo que está na Suíça agora, ele mudou para lá. Na verdade, ele morou em alguns lugares da Europa, mas agora ele está na Suíça. E ele é um cara assim que eu tenho muito carinho, ele é bastante técnico, ele é mais novo que eu, né? Então ele fala que eu sou a tia chata dele, porque fica pegando no pé de técnica e tal. Então a gente conversa bastante quando ele tem dúvidas, procedimentos, quer discutir alguma coisa, ele geralmente entra em contato comigo.
E aí, uma das primeiras coisas nessa mentalidade, quando ele se mudou para a Europa, foi, putz, vamos trazer você para cá para dar um treinamento de primeiros socorros. Né? E isso eu estou querendo dizer para explicar essa questão da cultura, né? Porque lá na Europa, ou pelo menos na região da Suíça, as pessoas não têm a preocupação em fazer um treinamento de primeiros socorros. Né? E é muito interessante. Por quê? Porque é tudo muito acessível. E na Suíça eles têm um sistema de resgate que é muito, muito eficiente com o helicóptero, que a gente sempre discute que é um resgate de risco, né? Porque se o helicóptero cair, muitas pessoas morrem. Né? Então nem sempre a gente acha que faz sentido usar um helicóptero. Mas na Suíça, assim, você tira alguém dos Alpes numa viagem de 5 minutos de helicóptero. Né? Então as pessoas olham para você e falam, para que eu preciso fazer primeiros socorros? Né? E isso não justifica, assim, eu acho que ainda é importante as pessoas saberem fazer primeiros socorros, mesmo porque se alguém tem um sangramento imediato, até o helicóptero chegar, ela pode morrer. Né? Então ainda assim é um conhecimento válido, mas por uma questão cultural, as pessoas também não têm essa mentalidade de se capacitar e tudo mais, né? Mesmo porque a Europa ela é extremamente habitada, é mais difícil você se encontrar num lugar onde você não tem uma vila, você não tem nenhum tipo de atendimento, você não tem acesso a sinal de celular, né? Porque nessas regiões as pessoas até falam, putz, é chato morar aqui porque todo lugar que você olha tem gente, né? Então é uma cultura um pouco diferente. Nos Estados Unidos, não, já existe uma cultura de conhecimento, de prevenção. Às vezes as pessoas exageram um pouco, né? Especialmente falando assim, na habilidade mais técnica, de resgate, tal. O americano gosta de equipamento, não sei o que e tal. Mas existe uma cultura de prevenção, de capacitação, de treinamento. E no Brasil, prevenção não faz muito parte não é uma palavra que existe no nosso vocabulário, né? Como a gente pode ver, historicamente, para todos os problemas que a gente tem, né? Eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, a vida inteira eu cresci com a cidade alagando. E ela parou de alagar não faz tanto tempo atrás, né? Exceto que ela alagou recentemente, mas talvez tenha sido uma chuva fora do normal, talvez tenha sido uma combinação de chuva fora do normal, o governo relaxou em relação a manter a limpeza dos lugares para a água fluir, mas enfim, a gente tem que esperar o problema acontecer muitas vezes para decidir fazer alguma coisa a respeito, né? Enquanto que meus amigos que estão na Suíça falam, pô, aqui os caras não param de fazer obra, não param de fazer manutenção, eles não esperam as coisas quebrarem para depois a gente consertar, né? A gente sabe que eventualmente as coisas vão quebrar, então vamos fazer manutenção, vamos garantir que está tudo sempre funcionando, mas para isso, né, a mesma coisa você mandar o seu carro para a oficina periodicamente. Tem que fazer revisão, porque você vai ficar esperando acabar o óleo, né, o motor fundir para falar, putz, eu devia ter olhado o óleo. Né? É a mesma ideia, né? E acho que prevenção não faz muita parte da cultura do brasileiro, infelizmente. Sim. E principalmente com quem trabalha diretamente ou quem representa diretamente uma atividade ou várias atividades específicas, né? Eu acho que assim, se a gente for fazer um estudo, e isso é achismo meu, tá? Mas eu acho que eu tenho um bom parâmetro nesse achismo. Eu diria que a grande maioria dos condutores de turismo não tem capacitação de primeiros socorros. Ou tem uma capacitação muito básica que talvez não esteja de acordo com a atividade que eles praticam ou conduzem, né? Então, você imagina só, tem uma pessoa que leva pessoas para alta montanha para fazer travessias de vários dias e às vezes não tem nenhum curso básico, né? Então, é uma coisa assim que tem mudado nos últimos anos, mas eu ainda acho que tem muita deficiência. Não é achismo, é a realidade, né? Eu que trabalho diretamente e aí eu vejo que não existe uma preocupação direta, sabe, com o público que a pessoa leva e tudo mais. Então, eu não sei se isso é culpa de todo um sistema, né, nessa parte cultural aí, até mesmo dos sistemas de cadastro de guias, né, de não exigir isso, mas realmente esse achismo seu, ele é bem real, não é um achismo, é a realidade. E, Samantha, vou pular aqui, ó. Cita aí alguns exemplos de emergências, né, que o conhecimento mínimo faz a diferença para a galera que está aí, que pratica as atividades. Então, eu posso citar vários casos, né, e muitos desses casos são trazidos, inclusive, por alunos meus, né, que ou já passaram por situações, ou viram alguma situação, mas uma coisa muito comum é acidente com escalada em rocha.
né? Uhum. E muitas vidas foram perdidas, com pessoas que cometeram erros de procedimento básico, mas super básico. Por exemplo, não fazer o nó da ponta da corda quando você vai fazer um rapel, né, descer pela corda, que é uma das primeiras coisas que você deveria aprender num curso de escalada, ou, enfim, básico, Uhum. né? O beabá da escalada é fazer o nó na ponta da corda. E as pessoas não fazem o nó na ponta da corda, cai, tem hemorragia interna, ninguém consegue identificar o problema, ninguém sabe fazer nada, e a pessoa, né, as pessoas acabam ficando paralisadas, e nesse processo, até o resgate chegar, até conseguir passar uma informação adequada e tudo mais, muitas vidas já foram perdidas. Eu conheço, sim, dezenas de casos desse tipo, né? Então, é Uhum. difícil afirmar que a gente poderia ter salvado uma vida, mas se alguém soubesse identificar que essa pessoa tem uma hemorragia interna, que ela tem lesões sérias, que ela teve uma fratura do quadril, por exemplo, que pode causar uma hemorragia muito significativa, talvez a gente conseguisse se mobilizar mais agilmente para remover essa pessoa. Talvez quando for ligar para o socorro eu consiga dizer, ó, eu tenho uma pessoa que está evoluindo assim, 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 e talvez eu consiga o helicóptero, que nessas horas ele faz diferença, né? Enquanto que se você liga para o socorro e não tem conhecimento, você vai falar, eu preciso de ajuda, meu amigo se machucou. E quando a pessoa tem hemorragia interna, nos estágios iniciais, não necessariamente essa pessoa vai perder consciência, não necessariamente ela tem uma dor fora do normal, né? Então, tem muitos casos com escaladores que a pessoa, evidentemente, tinha dor, porque ela teve quedas significativas, mas ninguém sabia o que fazer. É possível que quando o socorro tenha sido acionado, alguém disse, não, mas o meu amigo está acordado, né? Ele está bem e tal, só que não está tão bem. E aí um resgate que levou 4, 5 horas, se alguém pudesse identificar a gravidade do problema e decidisse agilizar uma evacuação, pudesse ter levado 2 horas, né? E aí talvez essa pessoa pudesse ter sobrevivido, né? É difícil afirmar, mas eu Sim. realmente acredito que casos como esses podem salvar vidas, né? E tem outros casos, sim, hipotermia, uma pessoa bateu a cabeça e teve uma lesão cerebral, e às vezes as pessoas também ficam indecisas sobre o que fazer, e se você puder identificar que é um problema sério, levá-la para o socorro mais rápido, né? Eu acho que pode fazer muita diferença. Uma outra coisa que eu acho que faz muita diferença é que a gente tem uma cultura, e talvez, assim, eu acho que as pessoas têm muito medo de fazer alguma coisa, né? Porque antigamente, lá atrás, se ajudava pessoas após um acidente, pegava lá, jogava lá dentro do carro, levava para o hospital, e aí depois começou a ter muitas histórias de que, porque te jogaram a traseira de um carro, o cara ficou paraplégico, quadriplégico, coisa do gênero. E aí hoje as pessoas têm muito medo de agir, o que é bom e é ruim, né? Eu acho que a gente não precisa ter medo de agir, mas a gente precisa saber o que está fazendo. Então, a melhor maneira Sim. o meio termo é vamos buscar informação para saber aquilo que eu posso ou não posso fazer. E aí, especialmente quando a gente está em áreas remotas, longe de socorro médico, a diferença entre pegar uma pessoa e levar para o hospital pode ser reduzir um tempo de evacuação em 2, 3 horas do que ficar sentado aqui, sem saber o que fazer, esperando o socorro chegar até mim, né? E Uhum. por estar em lugares remotos, às vezes não tão acessíveis, às vezes que os sistemas de emergência nos bombeiros não sabem como chegar lá, isso tudo acaba atrasando o processo de evacuação, né? E às vezes, se a gente tiver condição de se mobilizar e remover o paciente, a gente consegue levar essa pessoa para o socorro muito mais rápido do que se eu tivesse que esperar o bombeiro chegar. E nesse prazo, a gente talvez consiga salvar uma vida. Sim. E com relação a conhecimento, às vezes até coisa básica, como hidratação, né? Ver se a pessoa está hidratando bem durante uma caminhada, como pressão, né? Se a pessoa teve alguma queda de pressão. São coisas simples que, se você souber identificar rápido, antes, né, no prazo mais inicial, você consegue tratar daquilo para com que não evolua para algo mais avançado, né? E falando assim de problemas até talvez vistos como menos sérios, que podem também ser sérios, né? Corrida de montanha também tem muitos problemas como esse. A pessoa começa a ter mal-estar, acha que foi porque exagerou na corrida, mas às vezes ela tem um problema mais sério, e a gente não sabe identificar. E falando assim de questões menos sérias, você também pode melhorar o resultado, né? A experiência da pessoa ao fazer uma caminhada, por saber administrar uma desidratação, um excesso de calor, uma exaustão,
uma dor de barriga que seja, né? Então a gente conseguindo antever problemas que podem acontecer e saber ajudar a pessoa, né, falando como profissional que conduz grupos, né, saber ajudar a pessoa a cuidar de si mesma quando ela não tem essa experiência, vai melhorar a experiência que ela vai ter lá no final. E não só evita problemas, né, mas faz com que a pessoa tenha uma experiência muito mais prazerosa do que ela ter um mal-estar durante a trilha, que poderia ser facilmente resolvido. Mas, de novo, é a falta de conhecimento que... Ou melhor, é o conhecimento que vai fazer essa diferença. Bacana, Samantha. Ó, a gente já está aqui, chegamos a quase 30 minutos e eu já anotei aqui muitas dúvidas da galera. Vamos passar para essas dúvidas? Vamos lá. E aí vale lembrar o seguinte, pessoal, dúvida técnica que seja muito aprofundada, a gente não tem espaço para responder aqui, tá? Então, Samantha, qualquer dúvida que você acha que seja muito complexa, que vai demorar muito para explicar, que vai ser muito complexo, aí você me fala. Beleza. Tá? O Abel Sávio mandou uma aqui. Qual foi o salvamento mais marcante que você já fez? Salvar vidas... Eu não sou da área de saúde, né? Mas, como eu falei, eu acabei dando curso de primeiros socorros meio por acaso. Mas, como são cursos voltados para o contexto de áreas remotas, eu fiz uma formação específica na área, né, nos Estados Unidos, para ter uma bagagem de conhecimento mais ampla, sem dúvida nenhuma. Mas eu, na verdade, não quero ficar salvando vidas, tá? Porque eu acho que, além de dar cursos, eu trabalho como guia. Já trabalhei como guia com adultos, fazendo viagens de 6 dias de duração até. Hoje em dia eu trabalho mais com escolas, com adolescentes. E eu acho que se a gente está salvando vidas o tempo todo, eu estou fazendo meu trabalho de guia errado, né? Porque o objetivo é a gente evitar acidentes, para isso que você se informa, para isso que você se forma, né? Mas já aconteceu, eu salvei a vida de um aluno ano passado, eu não vou entrar em muitos detalhes do que aconteceu, mas a gente estava na Amazônia, a muitas horas de Manaus, e eu salvei a vida de um aluno que teve uma reação alérgica. Sei. Então foi... Bacana. Vou mandar outra aqui, ó. Família na trilha. Qual a importância do sistema de gestão de segurança em... Não, peraí. Qual a importância do sistema de gestão de segurança em roteiros de hiking? Com famílias? Sistema de gestão de segurança é um nome formal para um estudo que uma agência, uma empresa tem que fazer para avaliar riscos. Né? Basicamente isso. Que é o que todo mundo deveria fazer, seja praticando, andando em Itatiaia, fazendo uma remada, uma escalada, o que seja. Né? A gente tem que fazer isso. Talvez não seja necessariamente uma coisa formal de colocar no papel, que é o que as empresas fazem, né? Mas você tem que fazer na sua cabeça, pelo menos, e antever problemas e tudo mais. Com crianças, a gente tem o fator adicional de imprevisão, né? Porque a gente não tem ideia do que as crianças vão conseguir fazer. Né? Então, você solta as crianças ali numa trilha e você não sabe o que ele vai fazer. Então, ele vai aparecer com problemas, talvez você tenha que ser um pouco mais criativo para tentar imaginar os problemas que podem acontecer. Né? E tem um outro detalhe que com crianças, primeiro tem esse lado de que a gente não sabe exatamente o que elas vão fazer. Segundo é que as crianças, especialmente em termos de problemas médicos, a gente fala que elas compensam muito bem, né? Ou seja, enquanto um adulto talvez começasse a mostrar sinais e sintomas, se sentir mal logo, uma criança pode levar mais tempo para apresentar esses sinais e sintomas. Então, a gente tem que observar o comportamento delas muito mais de perto. E tem um outro detalhe que as crianças talvez não consigam expressar exatamente o que elas sentem da mesma maneira que um adulto. Né? Então, o adulto pode estar frustrado e por isso ele tem, sei lá, um mal-estar, uma dor de barriga, uma dor de cabeça e tal. E uma criança não consegue expressar exatamente o que ela sente. Ela vai dizer apenas que ela se sente mal. Então, pode ser mais difícil a gente identificar exatamente o que está acontecendo. Mas eu diria que não só é importante ter esse conhecimento, né? Pai e mãe aprendem muita coisa por experiência própria, né? Levando a criança para o hospital e tal.
Mas eu acho que ter um pouquinho mais de conhecimento vai poder te ajudar a tentar separar aquilo que é um problema médico daquilo que é um problema emocional, né? E a gente tentar separar as duas coisas para conseguir fazer uma avaliação melhor para decidir a hora de ir para o hospital. É basicamente isso, né? Porque senão eu diria, sempre criança a gente pega e leva para o hospital, mas nem sempre ir para o hospital agora é uma opção em função do lugar onde você se encontra, né? Então, conhecer bem as crianças e entender os comportamentos deles vai fazer diferença. Mas é importante sempre a gente ter, nem que seja na cabeça, um planejamento de quais são as coisas que podem acontecer, que tipo de medicamentos, ou principalmente pai com os filhos, né? Quais são os medicamentos que as crianças podem necessitar. Ah, teve dor de barriga uma vez na vida, tudo bem. Uma vez na vida eu levei medicamento X, então a gente vai levar o medicamento X. Eu ficaria mais preocupada, não preocupada, né? Eu teria mais consciência de onde eu posso ter acesso à comunicação para poder ligar para o pediatra, de repente, né? E saber onde estão os sistemas de emergência, né? Onde está o hospital, onde está a clínica, onde está o posto de saúde, e caso tenha alguma eventualidade, eu saber para onde eu tenho que me dirigir. E, com certeza, vale a pena ser um pouco mais conservador, né? Porque as crianças podem demorar mais para demonstrar sinais, sintomas e queixas. Conservador no sentido de que, talvez, são 5 horas da tarde, está escurecendo, vamos descer para mais próximo do hospital, ou vamos sair daqui de qualquer maneira, terminar a viagem mais cedo, mesmo que tenha sido apenas uma dor de barriga, porque pode ser um problema mais sério e a gente não consegue definir isso com tanta clareza. Sim. Muito bom, Samantha. O GB Vargas mandou aqui, qual a grande diferença entre WAFA e WALS? Qual você indica para quem? Então, são cursos, na verdade, bem diferentes, né? A gente tem 3 níveis principais de treinamento para o público em geral, pessoas que têm conhecimento na área ou não, né? Então, o curso básico, que é o WFA, o curso avançado, que é o AFA, e o curso que a gente chama de profissional, que é o WFR. Esses termos são usados universalmente por níveis de treinamento semelhantes, não necessariamente tem a mesma carga horária, mas tem algo mais ou menos próximo, né? Então, o curso básico, geralmente, ali 16 a 20 horas, ou 24 horas, um curso avançado de 36 a 40 e poucas horas, e um WFR, geralmente, 60 e pouco, 80 horas. E aí a gente tem um curso que é voltado para profissionais da área de saúde. No Brasil, mais especificamente médicos, porque existe uma grande lacuna entre um médico e um outro profissional, né? Enquanto lá fora você tem os paramédicos, que são pessoas que têm níveis de conhecimento intermediários entre uma pessoa, né, que é um técnico de enfermagem que não tem tanta liberdade ou para poder fazer avaliações, recomendar tratamentos, né? O técnico ele é mais um executor e o médico é a pessoa que toma decisões. Lá fora não, você tem o paramédico, por exemplo, que é uma pessoa que tem uma bagagem interessante de conhecimento e pode fazer alguns procedimentos que um médico faria, mas com circunstâncias muito específicas, né, que a gente chama de protocolos. Então, um paramédico pode ir lá entubar uma pessoa, pode dar sangue, pode administrar soro, alguns medicamentos e por aí vai. Mas geralmente são circunstâncias mais específicas. Então, no Brasil, como a gente não tem essa variação de conhecimento, então o WALS é um curso que é mais voltado para quem é médico mesmo, e ele é um curso voltado para explicar para esse profissional o que ele é capaz de fazer em áreas remotas. Porque um médico, ele está acostumado a trabalhar num contexto controlado, né? Uma sala que geralmente é aquecida, ele tem todos os recursos que ele quer, ele pode pedir exames de imagem, ele pode pedir amostras de sangue, geralmente ele levanta a mão e alguém faz com que um equipamento, um medicamento, alguma coisa que ele quer apareça. E quando ele está em áreas remotas, não é bem assim que funciona, né? Então o WALS, ele é um curso voltado bem para um profissional médico que tem conhecimentos avançados e pode fazer procedimentos avançados, mas para mostrar para ele o que ele consegue fazer em áreas remotas e o que faz sentido fazer em áreas remotas. Porque, na verdade, ele pode fazer tudo, mas nem tudo faz sentido fazer, porque eu não consigo manter o paciente, não consigo controlar a temperatura, não consigo saber se ele está acordado ou não, e por aí vai, né? E enquanto um AFA, ele é um curso avançado,
E aí, bom, assim, só para explicar, né, rapidamente, um curso básico, ele é uma introdução aos primeiros socorros para áreas remotas. Então, ele é meio que uma demonstração de tudo aquilo que pode acontecer com você e você não tinha ideia, muitas vezes, né? Então, ele mostra todo um outro universo de coisas e como você pode lidar com essas coisas de uma forma mais simples, né? Um avançado, ele é voltado para um cuidado de paciente por períodos prolongados, ou seja, eu estou realmente num lugar de acesso um pouco mais difícil, eu vou ter que ficar com você por talvez essa noite, talvez amanhã durante o dia, enquanto a gente espera o resgate chegar, e ele é um curso que foca muito em como fazer uma boa avaliação de uma pessoa, como identificar os problemas que ela tem, como tomar decisões agora em campo, não só referentes ao que eu faço com essa pessoa. Agora eu tenho que proteger ela da hipotermia, eu tenho que alimentá-la, eu tenho que, né, esperar o socorro chegar, o que vai acontecer durante a noite, quais outros problemas podem se desenvolver, como os problemas que ela tem podem piorar. E ele é muito focado, sim, no paciente, em cuidar dessa pessoa e saber qual é o melhor momento de tomar decisão de evacuação, a gente vai, a gente fica, né, qual o risco envolvido com tudo isso. E o curso profissional, ele vai além do cuidado de paciente, ou seja, eu não penso só nessa pessoa, agora eu penso em questões logísticas, que recursos que eu tenho, eventualmente eu tenho mais que um paciente para evacuar, quem é o paciente mais importante, quais recursos que cada um precisa, se eu tiver recursos limitados, quem que vai receber qual recurso, né? A gente começa a desenvolver o que a gente chama de pensamento crítico, que é tomar decisões bem difíceis em campo, né? Então, eu recomendaria um curso básico para todo mundo, para a vida, né? Porque a gente aprende coisas que a gente deve aprender na escola, né? Como reconhecer um AVC, sim, como reconhecer um ataque cardíaco, como parar um sangramento, isso todo mundo devia saber, né? Não tem nem o que falar. E aí a gente começa a mostrar em áreas remotas que outras coisas podem acontecer, como a gente pode administrar, mas é muito voltado para a prevenção. Um curso avançado eu recomendaria para pessoas que praticam atividades de longa duração, fazem travessias longas, e qualquer profissional que conduz pessoas, né? A não ser que você vá fazer passeios de um dia, sim, se você vai conduzir outras pessoas, eu realmente recomendo um curso avançado, porque você começa a entender melhor problemas, e acidentes em potencial. E se eu entendo acidentes, como acidentes podem acontecer, eu consigo evitar que eles aconteçam em primeiro lugar, né? E aí, se eu realmente tiver que cuidar de alguém por períodos prolongados, você vai sentir confiança em avaliar essa pessoa, ficar com ela e ter certeza que está tomando boas decisões. E a gente não fala assim de essas são todas as coisas que podem ser com você, porque a gente não tem como saber, mas com base naquilo que eu estou observando e nas informações que eu estou coletando, ser capaz de tomar decisões importantes, né? Será que faz sentido a gente levantar e sair andando, ou será que faz sentido eu esperar o socorro chegar? E enquanto o WALS é um curso que é voltado realmente para um público específico, e o WFR, ele vai além desse cuidado de paciente, né? Então, eu acho que aí eu recomendaria um WFR para quem vai fazer expedições longas em lugares onde talvez eu não tenha recurso, né? Hoje em dia é uma coisa mais comum, né? Você ter o spot da vida, um rastreador, telefone satelital e tudo mais. Mas houve um tempo que essas coisas não eram tão comuns. E aí, mesmo que você tenha acesso a um telefone satelital, um spot, qualquer coisa assim, não necessariamente o socorro vai chegar até você agora, né? Se eu estou num lugar que são 3 dias de caminhada para chegar, não adianta ter spot, porque pode ser que ele não consiga chegar, o socorro não consiga chegar da mesma maneira, né? Esses dispositivos são nada mais que um comunicador, mas é um dispositivo eletrônico que está propenso a ter falhas, né? Também, propenso a ter falhas também. E ele não é a solução para os seus problemas, né? Ele é um recurso a mais que ajuda a você ter capacidade de se comunicar, mas ele depende de outros recursos, né? Do grupo de resgate, dos bombeiros, de uma equipe especializada, das condições, né? Então, não adianta eu querer tirar uma pessoa da montanha no meio de uma tempestade, porque helicóptero nenhum vai voar, ou deveria voar no meio de uma tempestade, né? Então, não adianta ter o recurso também e continuar não tendo como tirar a pessoa dali. Você tem que saber, no mínimo, manter aquela situação ali dentro de um cenário onde está sob controle até chegar essa ajuda, né? Com certeza. Samanta, temos 20 minutos. Aqui no Instagram, a conexão cai depois de 1 hora. Eu não consigo prolongar mais tempo, tá? Então, só para explicar para a galera aí, eu vou te mandar uma aqui. Eu não sei se você tem assim,
se você consegue responder essa dúvida aqui, se você tem a liberdade de responder, que é isso aqui, ó. Ricardo, presidente da FEMESC. Você que já foi da diretoria técnica da FEMESP, acha que falta estímulo das associações/federações para estimular as atividades de autorresgate ou a PH? Cara, eu não posso falar por todas as federações, né? Sim. Assim, eu tenho muito interesse e sempre tive em justamente auxiliar formadores de opinião, né? Então, eu sempre tive muita disposição e tentei fazer parcerias e faço parcerias com clubes, federações. Às vezes existe o interesse, às vezes não. Já me relacionei com muitas federações e vejo que algumas associações e clubes tiveram essa mudança de mentalidade e se interessam por isso, mas é uma coisa que depende muito de gestão, né? Então, pode ser que no passado, eu já tive parcerias, né, com a FEMESC, já teve interesse da FEMESC, já teve Federação do Paraná, já fiz com a Associação de Brasília, já fiz parcerias com várias instituições. Mas aí muda o presidente, assim como na política, né? E tem uma grande mudança de filosofia, às vezes, né? Então, eu acho que no Brasil, infelizmente, uma coisa que eu vejo muito, já participei de eventos de encontros, tal, não na Europa, mas já participei nos Estados Unidos, e eu vejo que, infelizmente, existe muita desunião, né? Então, em vez de todo mundo tentar trabalhar junto para um interesse comum, isso vale para tudo, né? No voo, altas brigas estavam rolando aí no meu clube de voo, e já na escalada vivi muitos anos, saí da federação por problemas políticos, né? De encher a paciência de ficar lidando com certos problemas. E acho que a principal coisa é a união. Eu acho que se a gente tivesse... Eu não vou dizer nenhuma instituição centralizadora, porque depende de pessoas, né? Então, acho que é uma mudança de cultura. Enquanto as pessoas não pararem para perceber que elas precisam se unir para ter uma formação melhor, uma divulgação de informação melhor e tudo mais, eu acho que a gente não vai conseguir mudar essa cultura, né? Então... não posso dizer pela FEMESC hoje, mas já fui procurada por várias federações, incluindo a FEMESC, não aconteceu uma parceria, mas eu acho que às vezes tem a vontade, mas falta as pessoas abraçarem a causa, entenderem a necessidade de união de forma geral, né? De formação, divulgação de informação e tudo mais, para que isso possa acontecer. Né, e que as coisas não aconteçam dependendo de um indivíduo que está lá à frente do negócio. Não depende só de um, depende de todos, né? Depende de todos. Ó, vou te mandar uma pergunta aqui, eu acho que ela é interessante para a galera que está aí, é uma dúvida básica, porém boa. Qual é um kit mínimo para levar numa trilha? Tipo, coisa básica, né? Então, é uma pergunta eu já sei que é básica, mas não dá, né? Depende, né? Depende. Mas aqui, eu acho que talvez sugerir assim, o que uma pessoa, um praticante independente da atividade, o que ele tem que ter de básico dentro da mochila dele, seja medicamento, entendeu? Então, depende, cara. A gente tá dando risada porque eu já dei palestra de kit de primeiros socorros com gaveto em Brasília, e aí foi muito engraçado, porque eu dei uma palestra com o tema kit de primeiros socorros e eu falei sobre tudo menos o que vai dentro do kit, né? Mas a maneira como eu gosto de pensar é a seguinte: eu acho que o kit ele tem que ser muito flexível, muito versátil, e ele tem que estar de acordo com aquilo, não só aquilo que você espera encontrar na atividade que você faz, mas a sua experiência, né? Então, eu sou bastante minimalista, eu não gosto de levar coisas que eu não vou precisar, mas para ser minimalista, você tem que entender certos conceitos para conseguir replicar um objetivo final, ou resolver um problema final, com recursos mínimos, né? E para isso você precisa de conhecimento. Então, claro que nem tudo a gente consegue improvisar, mas algumas coisas eu vou conseguir. E o mínimo, acho que o mínimo do mínimo é pensar quais são as coisas que eu não consigo improvisar. Tá? Então, se eu tiver que pensar assim, no mínimo do mínimo do mínimo, é um par de luvas, uma máscara de proteção, se eu estiver fazendo atividades com pessoas que eu não me sentiria à vontade em fazer uma respiração boca a boca ou algo do gênero,
né? Porque tem amigos que eu posso me sentir à vontade e tem amigos que não, tanto por mim quanto por eles, né? Então isso é de cada um tem que resolver consigo mesmo o que está à vontade de fazer. E alguns medicamentos pontuais, mas eu quase não levo medicamentos, né? Porque a gente tem que tomar um cuidado em ministrar medicamentos para outras pessoas e tudo mais. Mas falando de uso pessoal, então quais são as coisas que você precisa ter? Então, reações alérgicas, talvez, né? Porque mesmo uma dor de barriga, qual é a causa dessa dor de barriga? Que medicamento você vai dar para essa pessoa e tudo mais? Então, mas eu gosto de pensar assim, qual é o mínimo do mínimo do mínimo? E aí eu quase chego que assim, não par de luva e uma máscara, o mínimo do mínimo do mínimo. Agora, quais são outras coisas que é interessante ter, que vale a pena pelo custo-benefício, né? Peso-benefício. Então, bandagem triangular, eu gosto, né? Uma atadura, um rolinho de gás e tal para controlar o sangramento, eu gosto, mas precisa ter? Não. Ultimamente você não precisa ter, né? Então é mais ou menos nessa linha que eu gosto de pensar. Mas só para não dizer que eu não respondi a pergunta, se as pessoas tiverem interesse, eu fiz 3 vídeos em parceria com os amigos do Gear Tips, que falam justamente sobre a montagem de 3 tipos diferentes de kit de primeiros socorros, né? Então tem lá um mini para corredor de trilha, gente que vai mega aí para leve, minimalista, master, um que é mais para uma caminhada de final de semana e aquele mais bifudo para uma travessia, em termos de coisas que é bacana ter. De novo, eu acho que o kit tem que estar de acordo com aquilo que você pretende fazer, quantas pessoas são, quantos dias, que tipo de problemas você vai encontrar e qual é o nível de conhecimento que você tem. Mas está lá, se vocês quiserem olhar no meu site, que é wildmed, né, wildmed.com.br, tem lá um link lá em artigos e tem um link para os vídeos, ou se você der uma busca no Google ou pelo Gear Tips, você vai lá e encontra kit de primeiros socorros. Tem 3 vídeos que eu fiz em parceria com o pessoal lá. E aí eu explico tudo que eu tenho e por quê. Né, em alguns casos eu tenho até um apito, por exemplo, que não é uma coisa assim que eu vou usar especificamente para os primeiros socorros, mas se eu me perder no mato pode ser útil. Né? Então tem lá uma série de coisas que eu acho que são interessantes, tem em ocasiões diferentes. E aí você pode se basear nisso, mas de novo, eu acho que o kit ele tem que ser dinâmico, ele tem que variar, e meu kit nunca é o mesmo, né? Eu tiro, ponho e tal, depende do que eu vou fazer, se eu estou trabalhando, se eu estou escalando, se eu quero ser leve e tudo mais. E principalmente ter coisas que você saiba usar, né? E para que serve, né? Com certeza, com certeza. E tem coisas que, né, são interessantes ter de qualquer maneira. Um cobertor de emergência, eu acho super interessante ter, sempre, né? Bandagem triangular, eu gosto bastante, acho super interessante ter. É imprescindível? Não, a manta eu acho talvez mais imprescindível do que uma bandagem triangular, né? Mas você precisa disso aqui. Se não souber o que fazer aqui, não adianta, né? Bom, eu vou mandar uma última dúvida aqui, porque faltam 12 minutos. Eu não sei, olha aí, no caso de reação alérgica, você quer passar alguma sugestão, alguma opinião sua com relação a isso? Com abelhas, formigas, etc.? Cara, reação alérgica não precisa, pode até ser comum acontecer com abelhas e tal, mas na verdade pode acontecer com qualquer coisa, né? Pode ser com clima, às vezes. Tem gente que tem reação alérgica severa a calor ou a frio, enfim. E nesse caso, cara, por causa da legislação no Brasil, uso de medicamentos adequados e tal, a minha sugestão, se você tem, vai conversar com o seu médico, explica o que você faz e pergunta para ele o que você tem que fazer. Essa é a melhor sugestão que eu posso dar, assim, abertamente. Porque tem questões legais, tem medicamentos que são controlados e a melhor medida é você falar com o seu médico o que ele pode te ensinar. E eu já tive alunos que falaram, eu tenho uma reação alérgica super severa, eu vou escalar. E aí o médico falou, ok, então tá bom. É isso que eu acho que você precisa ter, e foi lá e montou um kit para a pessoa. Sim, bacana. Bom, eu vou fechar aqui as dúvidas, porque o tempo está passando rápido. Queria te dar esse espaço, Samantha, para falar, né? Você fechou as atividades durante esse período que a gente está aí dessa pandemia, né? Mas se você quiser conversar sobre os cursos que você tem na sua agenda, né? Como que você está trabalhando nessa questão de agenda, né? E também explicar para o pessoal como que eles fazem para se programar para o futuro, para se inscrever em algum curso. Então,
eu com certeza parei, a gente suspendeu todos os treinamentos por enquanto, tem alguns treinamentos lá na agenda que estão com data ainda, mas não sei, vamos ver como é que a coisa vai ficar. É importante a gente ter um cuidado maior, porque os nossos treinamentos, eles são muito práticos, né? Então você está em contato muito próximo com as pessoas que estão do seu lado aprendendo, e existe um risco grande de a gente se contaminar. Então, vou aguardar a situação se estabilizar um pouco. Por hora, as pessoas que tiverem interesse, eu coloquei o link aí, se você puder marcar esse link em algum lugar. Se você entrar no site, você consegue acompanhar a agenda. Você também pode se cadastrar para receber minha mala direta. A gente também tem agenda lá no Facebook, né, WMA Brasil, ou melhor, se você procurar WMA Brasil, vai encontrar lá a minha página no Face. Eu também tenho um grupo de transmissão no Telegram, mas você pode também mandar um e-mail, eu vou escrever o e-mail aqui. Se você tiver interesse em receber minha agenda ou fazer parte do grupo do Telegram, não, desculpa, no WhatsApp. E ficar de olho na programação, né? Eu realmente agora não consigo dizer quando a gente vai voltar a dar treinamentos. Eu espero que realmente no segundo semestre a gente possa voltar, mas antes de poder voltar a dar treinamentos, eu realmente preciso estar segura que a gente vai conseguir fazer isso com tranquilidade, né? Porque o objetivo não é... Ou a gente realmente vai ter que esperar um pouquinho mais a situação se estabilizar. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir mudar a consciência coletiva, né? Eu acho que isso vai em vários níveis para tudo. Mas a gente tem muita mentalidade de que nunca aconteceu, nunca vai acontecer, né? Não vai acontecer comigo, porque eu sou especial e eu sou invencível. E eu acho que é muito difícil a gente ter humildade para reconhecer que eu não sei tudo. Não sei tudo, que eu preciso me atualizar, que eu preciso... Embora eu já soubesse um dia, talvez eu já não saiba, que a gente precisa se reciclar e precisa sempre buscar conhecimento. Então, eu acho que o ser humano, de forma geral, tem muita dificuldade em lidar com isso, né? Lidar com o ego. Mas eu acho importante a gente ter uma mudança de cultura, que a gente consiga, né, pensar mais de uma forma mais aberta, para entender a necessidade de se qualificar, entender a necessidade de conhecimento e entender que a gente não é invencível. Muito bom, Samantha. Bom, pessoal, primeiramente, Samantha, gostaria de te agradecer por esse tempo aí que você dispensou para estar aqui com a gente, para estar passando aqui essas informações, tá? Agradecer o pessoal que ficou aí acompanhando. Desculpa por não ter conseguido mandar todas as perguntas que vocês colocaram aí, mas vocês podem ver que o tempo é bem pequeno e a Samantha gosta de explicar bem as coisas, né? Mas então deixo o convite aí para vocês, depois que essa onda passar, procurem a Samantha ou antes, né, para vocês se programarem aí, porque é importante que todos busquem, né, conhecimento, principalmente para nós que estamos aí, né, em atividades aí, em ambiente mais remoto. Samantha, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Agradeço, né, a nossa parceria de sempre. Acho muito bacana a sua iniciativa de trazer pessoas para falar de temas diversos, né? Eu acho que temas quaisquer, né? Então acho que a gente realmente precisa de ter portas abertas para falar dos assuntos. E é isso aí, espero que a gente consiga coletivamente superar essa crise, superar essa pandemia. Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Pensar um pouco mais no próximo. E assim que possível a gente vai voltar às atividades, voltar a fazer mais cursos e mais palestras e mais atividades e tudo mais. Se alguém tiver alguma sugestão de coisas, de temas que podem ser abordados, eu acho bacana também. Dá um toque, manda ali no Instagram, no e-mail, no Facebook, e aí a gente tenta, quem sabe a gente faz uma outra live falando de um tema mais específico que seja de interesse pessoal também. Pode ser. Beleza. A porta está sempre aberta, tá? Quando você quiser. A gente pode programar aí uma outra live ou outras lives, tá? E para desfechar aqui, queria falar para quem não conhece a Varamato. A Varamato
teve essa ideia justamente para difundir conhecimento, para apresentar as pessoas, né, que trabalham em diversas atividades, diversas áreas aí do meio de natureza, e convidar vocês a sempre estarem aqui acompanhando. Quase todos os dias a gente tem alguma live com algum convidado. E essa questão aí de conscientização nesses dias de hoje aí, então acho que a gente, igual a Samantha falou, a gente tem que olhar mais para quem está ao nosso redor, para os nossos parentes, às vezes desacelerar um pouco, né? Porque o que chegou aí não é totalmente, a gente está no controle, né? Então, assim, não adianta desesperar, eu acho que agora é a hora da gente parar um pouco, repensar e se adaptar, né? Samantha, muito obrigado. Vai cair Obrigada, daqui a Gabi. pouco e as portas estão sempre abertas. Legal. A gente se vê em breve. Valeu. Valeu. Pessoal, um abraço, boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau, Samantha. Valeu.